A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos continuar hoje com o estudo do livro de Marcos. Hoje é o capítulo 9, de 50 versículos, né? Vamos falando de 5 em 5 versículos e aqui, para a glória de Deus, aprendendo juntos a palavra do Senhor. Dizia-lhes também em verdade, vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Vamos ler mais alguns versículos? Em 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, os levou em particular a um alto monte e transfigurou diante deles. E suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como a nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. Apareceu-lhe Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse Jesus: Mestre, bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Meu irmão, no primeiro versículo 1, você vê aqui que alguns iam morrer e não iam ver o reino de Deus com poder. Diferente dos discípulos, Pedro, Tiago e João, que estavam vendo Jesus se transfigurar, como Jesus é, como Deus, como falando da deidade de Deus. Alguns não iam ver, mas eles estavam tendo esse privilégio, irmãos. E os irmãos veem que nas epístolas que eles vão escrever, 1 João, 1 Pedro, eles relatam isso, eles falam disso, dessa experiência tão profunda. Aqui a gente vê que Pedro, pelo Espírito, tem um esclarecimento de Moisés, de Elias, e fala algo aqui com alegria, na alma, muito grande de ter passado e vivido essa experiência, né? Vamos continuar aqui no versículo 6. E apareceu-lhe Elias com Moisés e falavam com Jesus. Perdão, versículo 6, irmãos. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem meu amado. A ele ouvi. Né? No ministério de Jesus, por 3 vezes, essa voz é ouvida pelas pessoas e pelos discípulos. Que sinal maravilhoso. Versículo 7 e versículo 8. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus e eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto até o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles se retiveram acaso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dos mortos. Jesus falando da sua morte, Jesus preparando eles, Jesus dizendo a eles, e eles estavam com o entendimento obscurecido. Meu irmão, se nós não prestarmos atenção, sempre Jesus está dizendo: pare, me ouça, ouça o que eu estou dizendo. Quando é para ouvir, mano, é para meditar, é para orar, é para falar: Deus, eu quero entender, eu quero saber. Deus, faz-me crescer, faz-me compreender. Deus quer que você peça, quer que você busque, quer que você ore, quer que você diga a Ele a sua vontade. Você vê que para ser um obreiro da casa do Senhor, um pastor, um presbítero, um evangelista, um diácono, a Bíblia fala assim que excelente coisa é quando uma pessoa quer o episcopado. Meu irmão, é presença de Deus, é poder de Deus, é unção de Deus, é ver o poder de Deus, o reino dos céus. Hoje aqui, Deus a pessoa de Jesus, do Espírito Santo em nós, e o reino de Deus sendo manifestado aos homens, mas com provas, com lutas, com tribulações. Olha o que Cristo passou e nós temos que passar por servi-lo e amá-lo. Versículo de número 11. Interrogaram dizendo: por quê? Diz-nos os escribas que é necessário que Elias venha primeiro. Respondendo ele, disse: em verdade, ele virá primeiro e todas as coisas restaurará. Como está escrito: do Filho do Homem, ele deva padecer muito e ser aviltado. Jesus aqui falava de João Batista e falava da morte dele. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou-lhe os escribas: o que é que discutisse com eles? 17. E um da multidão respondendo: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este quer que eu apanhe. E despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. E disse ao teu
discípulo que o expulsassem, não o puderam. 19. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando? Perdão. Estarei convosco. Quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. 20. Trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, caindo, endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Meu irmão, Jesus não estava só dizendo dos escribas, dos fariseus, das pessoas, mas dizia dos próprios discípulos que estavam vendo Jesus curar. Jesus se retirava para orar. Jesus tinha uma vida de oração dedicada, abnegada ali a Deus, ao cumprimento da vontade do Pai. E os discípulos estavam vendo, mas não estavam entendendo. Estavam vendo a experiência, o exemplo de Cristo, mas não estavam pondo em prática. Jesus falava isso para eles também. Olha o que acontece aqui no 21 em diante. E perguntou ao Pai: há quanto tempo lhe sucede isso? E disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Jesus te fala nesse dia, tarde, noite, manhã, madrugada. Se tu podes crer, tudo é possível. Versículo 24. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais. 26. E ele, clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. 27. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu-o e ele se levantou. 28. E quando entrou na casa, os seus discípulos perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar? E disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Que conselho maravilhoso para a nossa vida. 30. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia. Não queria que alguém o soubesse. Meu irmão, jejum e oração, intimidade, compromisso, responsabilidade. É você ser discípulo de Cristo. É você se consagrar, não para você, mas para o próximo. É você se doar, mas não para você, mas para o reino dos céus. É você colocar o reino dos céus como prioridade. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração que agrada, que agrada ao Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E você se colocar como instrumento para Deus te usar, para Cristo te usar, para o Espírito Santo te usar. E coisas extraordinárias, em nome do Senhor Jesus, acontecerão. Versículo 31. Porque ensinava os seus discípulos, eles diziam: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, mata-lo-ão e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E logo em Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E eles, assentando-se, chamaram os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, e todos servos de todos. Meu irmão, Jesus falando da morte dele, explicando algo que ele já vinha falando algumas vezes, e o discípulo pensando que ia ser o maior. Assim é a humanidade hoje, irmão. Assim às vezes são pessoas que dizem que servem ao Senhor. O Senhor está falando uma palavra tão séria. O servo de Deus, o homem de Deus, o pastor, alguém está falando uma palavra tão séria de aconselhamento, de vida eterna, a pessoa está pensando em coisas terrenas. Irmãos, os homens que estavam com Jesus, vendo o milagre, estavam assim, meu irmão. E nós temos que tomar muito mais cuidado ainda. 36. Lançando mão do menino, pô-lo no meio deles e tomando nos seus braços, disse-lhe: qualquer que receber um deste pequenininho em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas a que me enviou. 38. E João lhe respondendo, dizendo: mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós proibimos porque não nos segue. 39. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome possa logo falar mal de mim. 40. Porque quem não é contra nós é por nós. Meu irmão, nós vemos isso nos dias de hoje. Pessoas querem ver nome, placa, nome da igreja denominacional, não que não seja isso importante,
por causa da organização das coisas de Deus, mas não leva para o céu. Meu irmão, somos um corpo, Cristo é o cabeça. Tem pessoas aí, Deus usando muito mais que você, que a minha vida. Oremos, pedimos a Deus que Deus use mais, que as almas se convertam. Ah, pastor, minha igreja é pequena, do outro é maior. Glória a Deus, meu irmão. Pastor, aquele abençoado lá, fala, ora, Deus move a mão, meu irmão, vamos orar para que Deus nos use assim também. Vamos pedir misericórdia para Deus, vamos consagrar a nossa vida, vamos falar, Senhor, me usa, Senhor, me toma nas suas mãos, meu irmão. É fácil você ou nós aqui falarmos isso, mas se você viver o que aquele homem de Deus vive, passar o que aquele homem de Deus vive, sofrer o que aquele homem de Deus vive, exercitar a fé que aquele homem de Deus vive, isso ninguém quer. A gente quer fast food, pegar tudo mastigado. Se for possível, nem vou engolir, não vou nem mastigar, só engolir. Não é assim não, meu irmão. Tem que cavocar, tem que buscar, tem que cavocar o poço, irmão. Para encontrar água não é fácil, mas quando você encontra é uma glória de Deus. Mas para encontrar não é difícil. Busque mais, irmão. Ore mais, consagre mais. Deus quer usar. Versículo 41. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Olha que ensinamento maravilhoso. 42. E qualquer que escandalizar um destes pequenininhos que crê em mim, melhor que fora que pusessem ao pescoço uma mó de atafona e se fosse lançado ao mar. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. 45. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor para ti entrares no coxo na vida do que dois pés lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga. Meu irmão, o preço do discipulado é uma batalha, mas também uma glória de Deus. Para a glória de Deus, é recompensa do Senhor. É Deus por bondade e misericórdia nos usando, te usando. Palavra sendo pregada, alma se convertendo, pessoas sendo libertas, espírito maligno sendo repreendido. Mas tem que ter de Deus, aleluia, oh glória, esta vigilância. Tem que ter de Deus cuidado quando fala ali se escandalizar alguém. Irmão, se alguma coisa que faz nos leva a sair da presença de Deus. E aqui Jesus ele fala de uma maneira para o povo entender, irmão, sobre a mão, cortar, irmão, sobre coisas que a pessoa pode fazer pecado com as mãos, com os próprios pés. Não vamos fazer, vamos consagrar, mas a gente vencer o desejo da carne, não pecar. Irmão, para onde as pessoas vão ser lançadas lá, irmão? Que é o inferno. O bicho não morre, o fogo não se apaga. É sofrimento 24 horas por dia, porque não vai ter tempo. A eternidade não tem tempo. E Deus não quer, Deus não deseja isso. Pelo contrário, a vontade de Deus é que toda a humanidade, todo homem se salve na pessoa de Jesus. Amém? Meu irmão, do 46 aos 50, nós vamos falar assim sobre o testemunho de Cristo, da conduta, do sal da terra. Não pode se tornar discípulo da luz. Meu irmão, seja testemunho. Não vamos ler por causa do nosso tempo aqui, irmão, que está acabando. Mas Jesus em Cristo te abençoe, nos ajude a levar essa palavra, a ganhar almas. Nós, vocês, temos instrumento de Deus como sal da terra e luz do mundo, que é do versículo 46 ao 50, que temos que ser na pessoa de Jesus. Deus te abençoe, a paz do Senhor.